Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 28 de maio de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito pela emissora RCI 1320 AM, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vale lembrar que o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos e às pesquisas das normas, leis e paraleis do funcionamento do fluxo do cosmos. E tem, a partir da vivência teática da megafraternidade. Estamos aqui hoje com a professora Malu Balona. Professora Malu, convido para dar o bom dia e se apresentar ao nosso público. Pois não, Madalena, é uma satisfação enorme estar aqui na RCI de volta, onde eu estive por um longo tempo como titular do programa Foz do Iguaçu Hoje, que apresentava temas também da conscienciologia, e é uma satisfação enorme voltar, me sinto em casa, e para falar do paradireito, da paradireitologia, também me sinto em casa. Então, eu sou voluntária da conscienciologia como professora, pesquisadora, desde 1986. E eu estive em diversas atividades dentro da nossa primeira instituição, depois se abriu para novas instituições, e eu venho acompanhando todo esse desenvolvimento da trajetória da ciência conscienciologia e das suas especialidades, uma delas paradireito. Então, eu já estive à frente também de alguns eventos da paradireitologia, com conferências de abertura, no fórum de vocês, enfim, com temas bem interessantes. E é uma satisfação, portanto, estar aqui novamente para falar das condutas, né? Porque paradireito é algo que faz parte da vida da gente, é o cotidiano, né? Não é um lugar, nem uma função, nem uma profissão que você exerce, não é nada disso. É uma conduta transversal íntima, baseada nos princípios cosmoéticos, que você já tem condição de entender, de pôr em prática, e a partir disso, você fazer um código intraconsciencial, que é um código de condutas que estejam mais de acordo com o fluxo do cosmos. O que é isso? Tudo que é harmônico, porque o cosmos, ele parece um caos, ele é super harmônico. Então, quando a gente quebra essa harmonia com uma conduta inadequada, violenta, beligerante, imprópria, desonesta, tudo isso pesa contra nós. Por quê? Porque nós estamos quebrando a harmonia do cosmos, que ela em si ela já tem um fluxo natural. Então, a gente procura entrar nesse fluxo para ficar também harmônico com ele. Eu penso que é mais ou menos por aí, né, Madalena? Professora Malu, fico muito feliz em recebê-la. Seu livro Autocura pela Reconciliação, para mim, é uma tradução do que é o paradireito, né? Porque o paradireito ele tem tudo a ver com a reconciliação e com a construção, reconstrução e reforço dos vínculos, que é muito importante para a gente que é um ser político, que nós precisamos dos vínculos, né? Mas muitas vezes, pelas questões emocionais, a gente tem tanta dificuldade de lidar. Então, fico muito feliz de saber mais sobre a conduta paradireitológica diretamente de uma ótima fonte. Vamos ver se a gente consegue ajudar também aos nossos ouvintes e participantes também pelo Facebook, por outras mídias, e que a gente possa ser útil nesse sentido, porque o direito nós conhecemos dentro dos estudos para a formação de um advogado, um bacharel em direito, enfim, os magistrados, o poder judiciário, isso tudo a gente já sabe mais ou menos. Agora, o que a gente ainda não sabe é o que está por trás da nossa conduta cotidiana, porque ela pode estar ferindo para leis. Não está uma lei escrita em nenhum lugar, é uma conduta de princípios éticos e cosmoéticos que faz com que a gente possa ter mais sucesso na existência. Sucesso no sentido de as portas se abrirem, podemos construir muitas coisas, favorecer muita gente, fazer muita assistência e, principalmente, ter uma conduta para moderar esse modo de agir, de maneira que a gente possa oferecer à pessoa o que ela está precisando e não o que a gente sabe ou gostaria de dar. Como o assistencialismo, ele vai lá e supre as carências básicas. É ótimo. Melhor isso do que nada. Agora, existem outras necessidades da consciência, da personalidade humana, que também precisam ser atendidas. E nessa hora,
o para-direito entra muito seriamente, porque é preciso conduzir essa abordagem, essa doação, essa introdução, vamos dizer, esse esclarecimento com muito tato, com muita habilidade, com muita compreensão e com aquela fraternidade, mega fraternidade que você citou lá, que é característica do para-direito. Ou seja, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Observar no outro as necessidades que você também tem. Então, a gente, por querer assistir alguém, não quer dizer que a gente esteja pronto, acabado, terminado e evoluído. Significa que a gente já percebeu que precisa melhorar. E isso está dentro da paradireitologia. E eu vejo, como você citou, sem a conexão com os demais, sem as relações interconscienciais, não se vai a lugar nenhum. Porque para eu me tornar, por exemplo, um médico, eu preciso do paciente. Para eu me tornar um assistente, eu preciso de uma necessidade de alguém. Que amanhã sou eu que preciso. E é você que vai me oferecer. Então, essa reciprocidade, ela vamos dizer assim, indescartável. Ela não pode ser separada da aplicação da paradireitologia. Então, reconciliação das relações, recompor o que for possível. E a assistência, ela ajuda muito nesse sentido, porque ela é inter. Significa que o outro me oferece alguma coisa que eu não tenho, ou que eu preciso, enquanto eu dou a ele a necessidade que ele tem agora, que pode não ser mais a minha, que eu já superei, mas ele não. E eu também preciso de uma outra contrapartida. Então, não é bem o reconhecimento do outro em relação à minha ação. É muito mais o entendimento de que ambos estão sendo assistidos. Isso é o tempo todo. Não existe assistência sem o assistido. Então, é impossível você praticar um ato assistencial sem haver a necessidade de uma consciência, tanto humana quanto extrafísica, uma consciência. E, nesse sentido, a gente vê que assistir é bem complexo. Deixar de assistir não se pode. Acertar a condição ideal na assistência é bem difícil. O outro não estando receptivo, por exemplo. Mas o para-direito nos oferece uma condição muito boa, que independente da aquiescência do outro, você pode agir para-direitologicamente, dentro de você. Quando você sente que fez o possível, você foi até o limite, aquele ponto em que você podia ir, dali para frente já poderia ser um excesso, um estupro evolutivo, um esclarecimento que não foi pedido. O nível evolutivo do outro não permitia você entrar além daquilo. Então, entra aí uma técnica paradireitológica que é a omissão superavitária. Às vezes, você não pode chegar falando tudo, dizendo tudo, trazendo tudo. Sobrecarrega a pessoa. Não é hora, muito menos, de despejar críticas. Se a pessoa está fragilizada, você exalta e levanta o ânimo. Se a consciência está bem e está errando propositadamente, intencionalmente, você abre o jogo, esclarece, fala o que pode, o que precisa. E isso vale para todos, né? Parentes, amigos, pessoas das nossas relações. Essa franqueza ajuda em tudo. E é uma característica da paradireitologia, a franqueza, sempre que possível. Eu vejo que, assim, que quando a gente tem dificuldade de entender o limite do outro, a gente acaba também sentindo como se não entendessem os nossos. Então, acho que é uma interação interassistencial também nesse sentido, né? A gente se ajuda quando a gente percebe que a nossa dificuldade também é real em ajudar o outro na medida certa. Agora, a senhora falou ali no início do fluxo do cosmos, que já tem um fluxo que a gente se insere ali, né? Eu reparo nas minhas autopesquisas que conforme eu melhoro a intenção e fico mais de acordo com o fluxo do cosmos, as coisas fluem melhor, né? Então, para mim, essa é a medida. Quando começam os contrafluxos, eu já olho se a intenção está boa, porque parece que entrou algum ruído. Então, nesse sentido, como que a gente pode avaliar se a nossa conduta está de acordo com o para-direito? A gente observa, Madalena, que quando a intencionalidade é turva, ela não está clara, ela é obscura, ela tem segundas intenções, ela tem interesses muito grandes, isso tudo polui a ação da pessoa e ela sente o refluxo disso para ela. É óbvio que sente, porque aquilo vem de uma maneira ou de outra.
essa lição do cosmos em relação à quebra da harmonia, ela é muito clara, muito lógica. Começa a aparecer uma porção de dificuldades. São as enfermidades inesperadas, são perdas inesperadas, são acidentes de percurso marcantes, que a pessoa fala, mas por que isso está acontecendo comigo? No entanto, ela deixou de avaliar a intencionalidade naquele momento que ela escolheu aquela profissão, participar daquele grupo, agir de acordo com tal procedimento social, enfim, qualquer coisa que a gente tente burlar esse fluxo, ele vem e nos mostra que tem uma outra linha. É uma linha que segue, é uma cosmolínea, ou seja, é uma linha do cosmos. E isso a gente pode pôr, não é nada fantasioso, astrológico, nada disso. É muito simples, é colocar o pensamento numa linha reta e própria e adequada, e vamos dizer, ética, minimamente ética, para que a gente consiga os resultados esperados. Então, a gente nota que tudo isso é muito delicado. Vamos dar um exemplo assim bem prático. A pessoa vai investir na Bolsa de Valores e investe numa empresa poluidora, ou numa empresa que explora os seus funcionários e demais, em prol de lucros, não leva em consideração em nada a qualidade do produto que ela está oferecendo, que ela sabe que faz mal, que ela sabe que é tóxico, que a família dela não usa, mas ela vende e vende isso bem. E a pessoa comprou a ação lá do outro lado dessa empresa. Quer dizer, ela entrou nesse holopensene, nesse pensamento coletivo. Aquilo está incidindo sobre ela. Se você tem já princípios de respeito à ecologia, ao ambiente do planeta onde você vive, não tem sentido você ter ações de uma empresa poluidora. É um contrassenso e é uma contradição. E o fluxo do cosmos não admite contradições, embora ele seja paradoxal. Mas ele não admite contradições, principalmente no caso das intenções que batem de frente uma com a outra. Não tem sentido eu defendo o planeta com a mão e ganho dinheiro com a empresa poluidora. Ora, evidente que isso vai ter ônus. E não é a perda da bolsa nem das ações, são outras perdas. Então, a gente olha que essa questão toda, ela está toda ligada. E aí a empresa de ecologia, de ecoturismo, é financiada por uma marca de cerveja, que está poluindo praias, que põe as pessoas bêbadas, que elas se afogam, que causam acidentes. Então, esse para-direito, ele começa a entremear de tal maneira a sua vida, nos mínimos detalhes, que você não quer usar uma coisa que seja ruim. E se ela é ruim para você, você não dá ela para outra pessoa. Você descobriu que aquele produto que você comprou, por exemplo, ele não segue regras cosmoéticas. Aí você não vai usar, mas você vai dar para alguém que use? Não, você vai dispensar o produto. Por quê? O que não é bom para você também não é bom para o outro. Então, todos esses detalhes, quando você pega e compra, hoje a gente não sabe quando está comprando uma roupa, um acessório, qualquer coisa que precise, que é fruto de trabalho escravo, a gente não sabe. Ninguém sabe. Há muitas informações soltas, mas a gente não sabe. Então, você pode estar usando uma roupa que foi o produto da escravidão de uma pessoa no outro continente. O que você faz? Você olha e fala, bom, vamos botar bastante energia aqui nessa roupa bem positiva, para que quem ajudou a fazer, quem ajudou a me vestir, ela tenha algum lucro disso aí também. Que ela ganhe alguma coisa com isso, ou seja, que não seja aqueles miseráveis $1 por dia, mas que seja energias para ela ter condição até de sair daquela situação. As pessoas não costumam pensar assim, um purismo, é um excesso, é uma sofisticação, não, é a vida. É a vida da gente. Então, a conduta paradireitológica, ela pode ser medida pessoalmente a qualquer momento do dia, em qualquer condição. Na sua pensenidade, quer dizer, é a pensenidade cosmolínea, aquela que vai de acordo com o cosmos, porque o cosmos acolhe, abriga, favorece, preserva. Então, eu não posso fazer uma coisa contrária.
E quando há cosmoética destrutiva, é sempre para um bem maior. Destruir um bairro da cidade que já está negativo, que precisa sair. Então, acontece lá um acidente, aquele bairro inteiro vai embora. Então, tudo tem uma lógica. Ninguém está inocente na fita. Não tem isso. Não existe essa possibilidade. Tudo está dentro de um composto de escolhas e resultados. Consequências que a gente mesmo criou. Por quê? Porque faltou o pensamento cosmolíneo, faltou esse respeito ao fluxo da natureza, que ela se sustenta, e ela recicla, e ela volta na outra forma, e vai. Isso é uma lição para a gente. E nem sempre a lei do retorno traz a mesma questão, como a senhora falou, né? Às vezes as perdas são outras. Nesse sentido, os sintomas podem querer nos comunicar algo? Sintomas, você diz, físicos, corporais, Sim, somáticos? a perda da saúde, por exemplo, né? Claro, porque existe a construção desse corpo aqui, é nossa responsabilidade, saiu do nosso pensamento. Tudo no universo é pensamento e energia. Então, o corpo da gente depende do pensamento, da forma, para poder compor essa realidade que eu tenho hoje. E a gente chama isso de paragenética. Por quê? Porque é uma genética que você mesmo criou. Não dá para responsabilizar ninguém, nem reclamar de ninguém. O corpo você que fez. A genética contribui? Sim. Ela pode predominar em certos casos? Pode, porque a pessoa não tem controle nenhum daquela genética. Porque a paragenética já não ajuda. Agora, a paragenética pode superar a genética? Lógico que pode, ela é maior. Porque a pensenidade atua sobre o corpo físico o tempo todo. E nós temos traumas, vamos dizer, dificuldades, defeitos, que a gente nem sonha ainda em abordar, que nem percebeu ainda. Então, tudo isso compôs esse corpo exatamente do modo que a gente precisa, ou seja, com os sinais, os sintomas, tudo aquilo que a gente precisa. E outra coisa, vamos supor que na vida atual a pessoa teve um litígio com alguém e a coisa perdurou, e muita amargura, muito ressentimento, aquilo formou um bloco, e o bloco bloqueia a paragenética na sua regeneração. Então, ali formou o bloco, bloqueou, acabou, bloqueou os circuitos corticais, deu problema. Então, aquele ressentimento são os para-radicais livres. Eles vão calcificando, eles vão envelhecendo, eles vão marcando. Daqui a pouco a pessoa fala assim, mas que corpo é esse que eu construí para mim? Um corpo das consequências. Todo corpo é consequência da consciência. A causa já está lá atrás e a consequência está aqui. Então, a gente nasce numa linha genética justamente que possa expressar a nossa paragenética que a gente mesmo criou. Então, o ambiente, aquela doença que todos têm, aquele problema genético que a família já tem, congênito e tudo mais, tudo isso expressa alguma coisa nossa que precisa corrigir e passar por ali. Então, eu costumo dizer, observar as taras genéticas, aqui taras é o sentido técnico, é muito importante para ver quais você pode reverter. Você observa, todos na família são hipertensos, todos na família são diabéticos, todos na família são cardiopatas. Tudo isso tem lógica, tem explicação. A conduta de um cardiopata que não modera o seu modo de ser, não sereniza, não consegue se equilibrar, ele vai precipitar de soma pelo acidente vascular cerebral, lógico. Ele não se contém diante da alimentação, o outro não tem medidas, ele vai dessomar com os processos do diabetes. Então, é evidente que o comportamento, a paragenética e o comportamento aqui, eles têm uma influência muito séria, e a gente pode mudar o comportamento, a gente pode mudar de atitude. Isso faz com que a gente recupere uma saúde relativa e que consiga, inclusive, superar determinados processos que em outra pessoa talvez fosse fatal. É claro que sim, o corpo da gente é a representação mais rústica daquilo que nós realmente somos. Dizem que o corpo é o juiz da nossa conduta. Muito bom. Bom, vamos ler aqui uma pensata do Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 172, sobre autocura. Autocura é autoconsciencialidade. Poderia comentar? Sim, porque quando você... O que é auto? Auto é de mim, consciencialidade. Eu consigo me perceber como consciência e começa esse movimento que a gente chama de reciclagem intraconsciencial.
Eu começo esse movimento, mas assim, fortemente. Cirurgia, se for necessário, mudança de hábitos, assim, severamente, e começa a aplicar uma coisa que é da paradireitologia, que é o autoabsolutismo cosmoético. Ou seja, não, isso para mim curtou, foi, não tem mais vez, acabou, não me permito mais essa atitude. E quando você começa a agir dessa forma, que não é rígida, ela é lúcida, e ela é tranquila, porque foi uma decisão sua, eu decidi, é o meu livre-arbítrio, eu posso fazer isso. Eu posso decidir para errar, por que eu não posso decidir para acertar? Eu tenho que consertar aquilo que não está bom. Então, a autoconsciencialidade é você fazer esse mergulho, não é a meditação, nada disso, é você perceber que existe esse aperfeiçoamento a ser feito, existe muita retificação a ser feita, que é a reciclagem intraconsciencial. Então, a autocura vem da reciclagem intraconsciencial, que é aquilo que o professor está dizendo na autopensada. Você se cura na medida que você se percebe como consciência e começa a fazer os reparos necessários. E esses reparos têm milhares de técnicas para a gente fazer isso, e alguns são mais exitosos com elas, outros menos. Depende do empenho, da determinação. A consciência mais determinada, ela consegue mais resultados com essa questão do autoabsolutismo cosmoético. Não é rigidez. Tem gente que pensa que disciplina é para tornar a vida da pessoa militar. Não, disciplina é justamente a organização da liberdade. Você organiza a sua liberdade com disciplina. E então não tem estresse negativo, não tem aquela pressão. Não é nesse sentido, não é para virar santo. Pelo contrário, né? Até uma questão de autoestima, a gente estabelecer metas e conseguir cumpri-las e se sentir bem com isso, né? Sente o progresso, né? É muito bom a gente perceber que melhorou. É muito importante. Certamente. Vamos fazer agora uma pausa para os nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, Facebook sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Para Direito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, professora Malo Balona, e o tema Conduta Paradireitológica. Professora Malo, e a terceirização? É possível terceirizar essa autocura? Essa não dá, não. Você não consegue passar para o outro. Tanto que os profissionais de saúde se esforçam muito, tanto da medicina convencional, quanto das medicinas complementares, né? E outras formas de terapia, vamos dizer, são chamadas medicina doce, né? Medicina suave. Mas se ele não tiver a inteira adesão de quem está querendo alcançar a autocura, ele não vai conseguir nada. Ele é um coadjutor, ele é um facilitador ou facilitadora, mas eles jamais podem te aportar alguma coisa. A medicação não cura. A energia não cura. Ela é um meio. Ela vai ajudar você a se sentir melhor para você mesmo fazer a mudança que precisa. Quando não faz, o remédio é inútil. Então, o que adianta receitar fazer um belo receituário para uma pessoa que tem uma restrição qualquer, alimentar, ou vamos supor, de outra ordem? Ela não cumpre aquilo, fala, não, a senhora precisa sair do sedentarismo, tem que andar, tem que fazer amizades, tem que ter relações sociais, tem que fazer relações. A pessoa não faz nada disso e quer tomar um remédio para curar aquilo. Não tem solução. Então, a autocura, só reconhecer a autocura já é positivo, porque a pessoa ela vai fazer um outro enfoque. Ela sabe que depende mais dela. Ora, se a doença me adoeceu, agora, por que eu não posso alcançar saúde? Então, essa promoção em saúde é uma atitude pessoal que leva você para a autocura, e essa condição é muito séria. Se a pessoa não tiver predisposição, flexibilidade, nós chamamos na Conscienciologia de autopesquisa. A autopesquisa é remédio para muitos mais. Ela pode realmente fazer um aporte de autocura na pessoa, porque ela vai desvendar os problemas que a gente tem, que cada um tem.
E a autocura, então, nesse sentido, ela não pode ser terceirizada. Não adianta responsabilizar alguém pelos seus males, não adianta pensar que uma medicação vai resolver. É um conjunto, é multimodal, é um conjunto. Você faz a sua parte, os amparadores fazem os aportes que você tiver mérito para receber, e o resto é bastante trabalho, bastante trabalho. Terceirização, esquece, esquece. A gente pode fazer para varrer a casa, para cuidar de alguma coisa externa sua, mas a intraconsciencialidade não tem terceirização. É interessante que, às vezes, a pessoa tem tanta dor e não reconhece isso que ela prefere se isolar, né? Quando, na verdade, deveria ser exatamente o contrário. Esse esforço em se relacionar, eu acho que é um laboratório fundamental e muito rico para a gente se melhorar como pessoa. Eu até trago aqui um exemplo bem pessoal. Eu tive um quadro de burnout, de estafa profunda, de anos e anos de trabalho acumulado, de viagens, de tudo isso, e sem descanso, porque eu achei que eu já tinha aprendido a descansar, mas eu ainda não tinha aprendido. Então, isso me levou a um quadro muito profundo, de depressivo mesmo, porque eu fiquei num quadro de exaustão, absoluta exaustão. E isso, ao invés de... Eu sou uma professora conhecida, tenho um trabalho enorme, todo mundo já sabe como é que é, mas eu não tenho nenhuma preocupação com a minha imagem. Eu não estou aqui para fazer imagem para ninguém. Então, eu solicitei a todas as pessoas próximas, amigas, etc., que viessem me fazer companhia, porque eu precisava. Então, cada uma se alternava, vinha, fazia os cuidados necessários, eu tomava a medicação necessária, com um profissional de mais excelente qualidade não poderia ser, e, enfim, e esse quadro ele foi deixado para trás em função das relações. São as relações. Então, você vê, eu faço a minha autocura e as minhas inter-relações afetivas promovem um ambiente adequado para a minha recuperação. E esconder não vale a pena. Não tem sentido fazer isso. A pessoa sofre lá de um problema qualquer, esconde a vida inteira, faz cara de paisagem na hora que precisa. Eu estou fora, me inclua fora dessa, eu não faço parte desse grupo, porque tudo está dentro da minha humanidade, eu não posso ter vergonha da minha humanidade. E de precisar dos outros, né, e de pedir ajuda, muitas vezes as pessoas ficam com vergonha. Exato, e tem pudores e coisas, imagem preservada, não tem nada disso, gente, está todo mundo aqui no mesmo barco, a situação é muito séria, e se a gente não ajudar nessas horas, que horas que vai fazer a assistência necessária? Então não tem ninguém, em lugar nenhum, nem na nossa comunidade, que não precise de assistência. E nesse sentido, a família que a gente nasce pode ser um fator fundamental para a nossa evolução? Eu penso que sim, pode ser um fator fundamental e pode ser um fator afundamental, ou seja, que afunda a criatura. Todas as vezes eu estava pensando sobre isso, porque de acordo com o que você vem aqui fazer a reparação, que é isso que a gente vem fazer, você nasce naquele grupo para fazer a reparação entre aquelas pessoas. Por quê? Pode ter, às vezes, até um milênio que você não encontrou eles, e você deve uma satisfação àquele grupo, de alguma forma. Você tem que dar o seu novo depoimento da sua melhoria. Você quer fazer isso e começa a compreender esse grupo e assisti-lo. Aí vem o problema, porque a gente quebra a cabeça e a cara para fazer isso. A gente não compreende a razão daquele grupo, não compreende o porquê de estar ali. A maioria não entende nem dos laços, os motivos pelos quais o evoluciólogo, aquele especialista na evolução, uma consciência extrafísica, amparadora, orientadora, planejou aquilo justamente na dose exata de desafios que você precisa para consertar as bobagens que fez no passado. E esse é um teste muito, muito sério. Eu considero o teste mais sério que tem nessa dimensão é o ambiente onde você vai nascer. Os membros daquele grupo que você compõe, aquilo ali define muita coisa para você. Muita. Então, há ambientes sufocantes, há ambientes castradores, há ambientes abusivos, disfuncionais, tudo quanto é tipo. Agora, a questão é, a gente veio aqui para fortalecer em si
na sua intraconsciencialidade, aspectos que te permitam conviver com quase tudo sem se perturbar com quase nada. Coisa que é bem difícil, né, no grupo. Depois vem o grupo da escola, do colégio, da formação, da educação. Enfim, tudo isso compõe, agora, a consciência forte, de perfil forte, homem ou mulher, em qualquer circunstância, ela tem condição de sobrepujar isso tudo e sair lá na frente vencedora, além de dar o que? A educação do exemplo, que é a parapedagogia. A parapedagogia, que ela é irmã do paradireito, ela está ali juntinho em tudo. Porque ela é um teste do paradireito. Você está numa sala de aula lecionando conscienciologia para pessoas que foram, vamos dizer, participaram do seu histórico seriaxológico. E ali você tem que dar um testemunho de que você realmente está muito melhor. E as técnicas podem ser usadas por eles também podem alcançar, ou ficarem até melhores do que você está. E ser um professor, às vezes, melhor e mais capaz do que você. Então, isso tudo é um teste muito complexo de paradireito, porque é aquela família evolutiva. Você teve a família nuclear lá, não é fácil. Depois vem a família evolutiva, ela não é fácil. Que são os intermissivistas, como você, que chegaram aqui sem saber muita coisa, aos poucos foram pegando uma coisa daqui e dali, conseguiram encontrar a linha seriaxológica da conscienciologia, pegar aquilo para valer e começar a praticar as técnicas. E a gente vai para a sala de aula para exemplificar as técnicas, não para dar técnicas. Você não vai dar um curso, você vai fazer um curso. É uma ótica diferente. Porque ali você vai ver se as pessoas que estão ali, algumas que não te viam há muito tempo, olham para você agora e duvidam da sua mudança. Elas têm um retrato antigo no bolso, tiram e falam, não, mas você... Sim, era desse jeito, mas eu escolhi agora isso. Então, mostra que o livre-arbítrio é uma escolha muito corajosa. Muito corajosa. Porque as pessoas não batem palma pelo seu livre-arbítrio. Ninguém faz isso. E a gente, como intermissivista, vem aqui com matrizes inoculadas, muito profundas, de que há algo a se fazer muito melhor, de preferência pelos outros. Então, tudo isso é complexo, por isso que eu escolhi escrever um livro, primeiro sobre o ego-karma, que foi a síndrome do estrangeiro, justamente o choque e a colisão, curso intermissivo, família nuclear, e depois o outro, grupo kármico da reparação, da recomposição, é o segundo ciclo. Então, por que ali? Porque é ali que está o nosso mata-burro, ali que está a porteira, a coisa desce, aquela cancela e você não sabe para onde vai. E muita gente para nesse caminho, não consegue chegar. Então, eu fiz questão de deslindar essa questão dentro das minhas vivências, dentro das minhas possibilidades, eu fiz ali o que eu pude em termos de explicar, e acho que dá resultado, porque eu recebo constantemente. Esse livro foi publicado em 2003, a primeira edição, nós estamos na quarta edição. E ele continua me dando frutos, no sentido das pessoas que aplicam, e a família, e melhora o relacionamento, e ela consegue sair numa boa, sem precisar de brigar com ninguém, e consegue construir uma outra realidade para ela, que é a dela, que é a realidade do intermissivista, né, lúcido. Então, isso aí é coisa muito séria. É uma espécie de manual para a pessoa enfrentar esses grandes desafios da relação familiar. Muito bom. A gente atualiza a nossa imagem, também a imagem que a gente tem do outro, né? Porque muitas vezes a gente fica preso naquele conflito também e não vê que o outro já não é mais aquela pessoa. Dá novas oportunidades. A gente cria novas oportunidades para si e dá novas oportunidades para outras pessoas também se retratarem. A evolução é uma retratação contínua. Nosso para-dever. Vou ler aqui agora o Léxico de Horta Pensatas, volume 2, página 1430, Reconciliação. Nos conflitos interconscienciais, o mais inteligente a fazer é fazer a reconciliação, seja de bases comocionais ou intelectuais, enquanto estamos nesta dimensão. Atitude melhor para todas as partes do que deixar para a próxima intermissão ou para a próxima vida intrafísica. Quer dizer, o que adianta adiar?
às vezes havia queixa, assim, aluno jovem reclamando, pai da mãe, olha, quando você começar a entendê-los e compreendê-los, já está na hora de você sair daqui, ou eles já estão indo embora. Então, agiliza o que você puder, dentro das suas possibilidades, para você, pelo menos, tornar o ambiente, o clima interconsciencial um pouco mais leve. Porque, é claro, você vai conversar com um aluno jovem que tem lá um pai abusivo, ou uma mãe abusiva, ou um ambiente disfuncional de casa, ou dependência química. Não é brincadeira a pessoa voltar para um ambiente assim, todo dia, e encarar isso, e muitas vezes jovem, sem ter as técnicas ainda, sem ter vivências para poder lidar com isso. Então, é preciso a gente auxiliar nesse processo, dar bastante suporte, dar bastante apoio para que a consciência jovem, em qualquer idade, ela consiga se desvencilhar desse primeiro travão, que acaba impedindo tudo, né? A pessoa não vai para frente. Verdade. Vamos fazer agora uma pausa para os nossos comerciais. A professora gostaria de fazer algum convite? Gostaria, sim. Hoje, sábado 28, amanhã, 29 de maio. Coincidentemente, eu estarei completando 76 anos de idade. E, muito a propósito, eu estarei na tertúlia conscienciológica apresentando a conceituação da especialidade para pedagogiologia, que foi aquilo que faltou à minha linha de trabalho todos esses anos, mais de 3 décadas. Então, nós vamos conceituar, debater a parapedagogiologia, cujo objeto de estudo, além da filosofia da educação, da pedagogia convencional, a parapedagogia, que é a que nós aplicamos como intermissivistas para o esclarecimento daqueles que fizeram o curso intermissivo, né? Então, é uma réplica, vamos dizer assim, possível dentro da intrafiscalidade do curso intermissivo. Então, eu convido a todos que têm interesse na área da educação, educadores, pais, professores de conscienciologia, inversores, reciclantes, todos eles têm muito a ganhar com o debate da parapedagogiologia. Fica meu convite amanhã, 12h30, 29 de maio. Uma alegria participar da comemoração do seu aniversário. A professora me inspira muito essa virada de chave, né? De agradecer pelo nosso aniversário e não trazer uma coisa só para a gente, mas sim retribuir essa vida, né? Gosto. Tá ótimo. Você que está nos escutando, nos acompanha no endereço da rádio RCI 1320, Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Para Direito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos no último bloco agora, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Malu Balona, e o tema Conduta Paradireitológica. Professora Malu, no último bloco, a senhora estava falando das técnicas, né, que existem várias possíveis. Quais que a senhora mais indica ou mais utilizou para fazer as reconciliações? Olha, tem uma técnica que me ajudou muito, ela surgiu até lá em Barcelona, quando eu estava à frente de um trabalho grande lá, nosso primeiro congresso internacional grande, assim, fora, e era também o congresso de projeciologia, e eu tive, assim, um momento de, vamos dizer, de desânimo perante tantas dificuldades que estavam ocorrendo, tantas barreiras, tanto contrafluxo. Imagina, no tradicionalismo europeu, você chega com a conscienciologia para fazer um grande evento internacional. Aquilo abalava o tradicionalismo deles, né? É uma coisa muito séria. Então, eu tive uma inspiração de uma consciex que me ditou, assim, 100 frases, assim, uma atrás da outra, direto. Eu escrevia 100 frases do modo que eu consegui entender, como se fosse um ditado, né? Eu fui ali, fiz tudo aquilo. Quando eu fui ler, não havia negativa nas frases, tudo era assim, geralmente me dou bem com as pessoas. Normalmente, executo bem as minhas tarefas. E quando eu li aqueles 100 itens, eu vi que todos se referiam a mim. Eram coisas que eu fazia. Não era para uma outra pessoa.
um desafio, era uma coisa que eu já possuía, que já fazia parte do meu cotidiano. Então, aquilo eu fiquei bem envergonhada perante aquilo, porque com tudo aquilo que estava ali, eu podia fazer um grande trabalho, estava mais que apta para fazer o trabalho, não tinha motivo nenhum, nem desculpa para ter desânimo ou, vamos dizer, insegurança de qualquer tipo. E foi uma técnica que muito me ajudou. E ela está no meu livro, Autocura através da Reconciliação, como também tem um verbete, técnica das 100 autoafirmações realistas, ou seja, tem a ver com a sua realidade. Não é uma coisa inventada, que você fala, eu me amo, eu sou lindo, não é nada disso. É algo que você pratica, que faz parte do seu cotidiano, sempre fez. Raramente fico doente. Quando fico doente, me recupero com facilidade. Então, são coisas assim, reflexões, que você olha o conjunto e fala, nossa, são 100 atributos que eu tenho aqui para executar, seja o que for, enfrentar, seja o que for, em qualquer momento. Então, eu acho muito útil para as pessoas em momentos de desânimo, de insegurança, de adversidades, de vicissitudes dessa vida nossa que é cheia, a gente poder usar, lembrar daquilo que você tem, que já conquistou, dos progressos. Muito bom. E sobre aquela questão da reconciliação com o grupo Ego Karma e depois o grupo Karma, né? A partir dali, se a gente consegue resolver essas relações mais próximas, é muito mais tranquilo, depois com a experiência, com a bagagem acumulada, a gente fazer as reconciliações mais amplas de etnias, raças, países, né? E expandir nossa assistência. Revisão de preconceitos, de coisas que a gente, na nossa ignorância, não conhece ainda, e que tem uma visão estigmatizada, equivocada. Eu penso que o fortalecimento da intraconsciencialidade, uma autoestima sadia, ajuda a qualquer reconciliação. Porque a pessoa sabe o motivo pelo qual ela está ali, ela não vai ceder a chantagens emocionais, ela não vai ceder a rebaixamento de autoestima, assédio moral, ela não vai se envolver nisso, porque ela vai estar envolvida por um senso de valor inato, que ela reconhece ter. Isso faz uma diferença imensa em qualquer desafio da vida, na profissão, na vida a dois, na vida familiar, e principalmente nos processos extrafísicos e nos desassédios interconscienciais. Que é você preservar você. Quem defende o direito de todos tem o direito de se defender. Perfeito. E nesse sentido, como que a gente encontra esse limite, tanto da nossa atuação, quanto do momento da gente também dar uma recolhida, se retirar? Como que a gente encontra esse limite da assistência? Olha, esse limite é delicado para cada pessoa, mas eu procurei, dentro das minhas pesquisas, das minhas experiências, escrever o limite do assistido e o limite do assistente. O assistente, ele tem que parar na hora que ele não está agradando, ele não é mais bem-vindo, ele está causando um estresse negativo na outra pessoa. Então, é hora de se afastar. Isso acontece muito com a família, que a gente quer ajudar aquela pessoa a qualquer custo. É um dos maiores erros que a gente comete. Porque a intenção é boa, mas a abordagem está elefante em loja de cristal, não adianta, vai gerar conflito. Então, essa condição é muito séria. E da parte do assistido, o limite do assistido é ele reconhecer que ele pode ir até aquele ponto, mas que para ele é demais. Ele mesmo pode verbalizar isso para você. Agora, ele entender que, olha, aqui eu não estou com essa bola toda, não vou dar conta disso. Não me peça isso agora, eu preciso de um tempo. Então, é preciso compreender, entendendo esse limite, e existe uma técnica que eu uso também, que ela está dentro da paradireitologia, que é o princípio coincidência opositório. O princípio coincidência opositório é buscar o ponto de equilíbrio entre os opostos. Está difícil fazer aquela assistência? Procura uma coisa que a pessoa goste e faça junto com ela. Elogie uma coisa que ela fez que ela gosta. Dê a ela um presente de algo que ela tem interesse, não você tem que ela aprenda. Olha como faz diferença. Dá um livro de condutas paradireitológicas para a pessoa. É melhor não, melhor você dar um livro sobre culinária, porque é o que ela gosta. Você vai estar muito mais adequado ao fluxo do cosmos, fazendo isso. E olha que coisa interessante, é paradoxal, mas você está fazendo assistência. E como é difícil a gente atender o pequeno quando a gente pensa que está possuindo uma informação grande. Você quer derrubar aquela informação em cima da pessoa
de uma vez só. E ela só precisa de um afago, um elogio realista, positivo, sincero, franco. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? As técnicas são infinitas, mas a gente primeiro melhora e fortalece o assistente. Porque se o assistente não está fortalecido, ele não consegue fazer nada. Ele tem que, por isso essa parada para refletir, por isso essa recolhida. É uma vida super de relação, mas, por outro lado, uma vida bem recolhida do ponto de vista das reflexões. Você precisa de silêncio, sossego, isolamento. Então, tem que haver esse equilíbrio nos dois momentos, a vida inteira, para a gente poder levar as coisas bem, manter um ciclo de relações e de amizade sadio, sincero, positivo, livre de outros interesses, enfim. Não tem muito mistério, mas é difícil. E uma autoassistência no sentido de um esvaziamento de mágoas e ressentimentos, para a gente também poder desenvolver um parapsiquismo mais lúcido, né? Para a gente poder também perceber além dos sentidos todas as informações que o assistido dá, porque muitas vezes ele dá a informação do limite dele, né? A gente tem que pescar, tem que ter essa sutileza, essa delicadeza. Você vê que eu comecei aqui falando de coisas bem diferentes. A pessoa que compra a ação de uma empresa poluidora, mas ela defende o meio ambiente. Contradição. Então, tudo nós que tem contradição, a gente tem que olhar. Porque existe o que é paradoxo, ambíguo e cosmoético, e existe a contradição. A coisa que bate de frente é incoerente com aquilo que você acabou de falar. Você não pode ser uma pessoa que se diz religiosa e tal, e cristã, e que defende isso e aquilo, e tem uma atitude completamente diferente no seu cotidiano com aquela pessoa que você contratou para fazer a limpeza da sua casa, para coisas desse tipo. É tudo uma coisa só. O cosmos é tudo uma coisa só. Tudo faz parte de tudo. Então, esse para-direito e essa conduta é uma mudança profunda de comportamento que vai trazer isso para a gente ao longo do tempo, né? Isso leva tempo. Para mim foi a melhor descoberta que eu fiz na existência. Primeiro, de assumir meus paradeveres, né? De assumir esse protagonismo de autocura, de buscar reconciliação, em primeiro lugar comigo mesma, né? Porque começa com a gente. E aí, sempre. Não é egoísmo, é inteligência. Se eu não me preparo para uma viagem espacial, eu vou ter muitos dissabores. Se eu não me preparo para uma determinada cirurgia, eu vou ter muitos problemas e contrafluxos. Se eu não me preparo para fazer assistência, eu vou levar na cabeça. Então, eu preciso primeiro cuidar, me fortalecer, me estruturar bem e vou testando. Não é que você só pode ir quando ficar pronto. Não. Você pode ir testando, vai testando os seus limites. Não, aqui errei, ali foi bom, aqui eu tinha que ter moderado mais e tudo. E você vai ajustando modelando a sua forma de agir, e ela vai ficando cada vez mais, vamos dizer, harmônica ao fluxo do cosmolínea. Isso. E aí, realinhando o pensene, né, o pensamento, os sentimentos e a energia, a gente consegue identificar mais o fluxo evolutivo. Sim, porque você tem bem-estar. Quando você está cosmolíneo, quando você está seguindo uma linha realmente produtiva, evolutivamente falando, você sente bem-estar. E quando há uma contrariedade, um mal-estar, um agastamento, uma irritabilidade, você sabe que aquilo não tá coerente, aquilo está faltando alguma coisa na coerência para a gente voltar. Então, esse esforço pela coerência é sempre no sentido de nos colocar no fluxo do cosmos, que andando nele a gente acerta. Tudo flui. Isso, e para mim também o mais gratificante foi a possibilidade de ter esse tipo de conversa, de diálogo com pessoas que se preocupam, né, com o fluxo evolutivo, com questões existenciais mais profundas, que para mim são, assim, urgentes e emergentes. E na sociedade comum a gente não consegue ter esse nível de aprofundamento das conversas, né? Eu sinto muita falta disso. Todos sentem que tem um curso intermissivo, as pessoas que estudaram essas matérias sentem necessidade de ter interlocutores. E a gente está vendo também ações assim
clímax das reurbanizações extrafísicas. A gente está vendo uma convivência de extremos, né? Você tem uma pessoa aqui, madura, tentando fazer o melhor, e a outra aqui, puxando ainda para Neandertal, Cro-Magnon, aqueles comportamentos. Coisas bem primitivas, que é o processo das consciências reurbanizadas, das consciências belicistas, que ainda estão aqui em plena ação, que é uma coisa bem primitiva, bem primária, né? A beligerância, a belicosidade, ela é uma condição, uma atitude bem primata mesmo, ela está bem básica. E a gente está convivendo, tendo a oportunidade de conviver com os extremos, e é hora da gente achar esse princípio coincidente opositório, e a questão da pensenidade cosmolínea, ela ajuda a flutuar sobre isso, sobrepairar não é indiferença, não é desprezo, não é condenação mental, não é se eximir de responsabilidade, pelo contrário, é se preparar para ajudar mais, porque está precisando mais, é um momento crítico que nós estamos vivendo, do ponto de vista histórico, em geral, né? Não é só aqui, é em geral. Então, a gente, como intermissivista, ganhou uma visão de conjunto maior, uma cosmovisão melhor, pode usar esse paradireito intimamente para se fortalecer e poder enfrentar esses processos que ainda são tão primários, tão primitivos, tão difíceis, né, da gente conviver, inclusive. Perfeito. Bom, vamos aqui para a nossa última pensata, Léxico de Ortopensatas, volume 2, página 1187, ortopensenidade. A ortopensenidade é a sua maior defesa perante qualquer consciência em toda dimensão existencial. Vale a pena pensar nisso e vale a pena pensar que você tem uma condição que é um atributo que é a vontade, depende só de você, outro atributo que depende de você, escolhas, depende só de você, e você tem uma outra aplicação que é o livre-arbítrio, você vai poder agir a respeito daquilo, cosmoeticamente, você tem liberdade para agir sobre aquilo. Então, isso tudo é um trabalho, eu acho que de muitas vidas, porque eu penso que a ortopensenidade não é uma condição que se conquista assim. Nós podemos ter períodos de semidesperticidade, períodos em que não sofremos assédio. Todos nós temos algum período assim, mas nós temos voltas e retornos ainda e recaídas, porque são próprias do nível evolutivo em que a gente está hoje ainda. Então, essa semidesperticidade, nós precisamos aumentar os períodos, a periodicidade e a qualidade, para que não haja tantos hiatos, tanta clivagem, e a gente consiga cada vez mais unir os períodos de semidesperticidade, porque totalmente desperto, muito difícil. O professor Valdo, dentro da sua modéstia pessoal, dizia que ele não era um desperto total, permanente total, porque o que é permanente não é periódico, o que é semi não é metade, é uma parte. Uma casa semi-pronta é uma casa que tem uma parte pronta, não quer dizer que a metade dela está pronta. Então, a nossa casa não está pronta. Nós precisamos caminhar ainda bastante, mas é motivador, é estimulante a gente caminhar. Saber que a paradireitologia está aí, para a gente aplicar, que é uma grande oportunidade que a gente teve aqui de ter esse conhecimento, e é algo que a gente pode principalmente exemplificar, né, Madalena? Porque cada um fazendo um pedacinho de exemplo já fortalece todo o grupo, que é um processo grupal. E aqui na nossa conversa já ficou a dica do amparador da escrita do livro Conduta Paradireitológica, né? Tá vendo? Vale a pena investir em tudo isso, tudo que for para o bem da evolução de todos. Você fala dentro do seu nível, você não tem que ser o especialista único, perito. Não tem perito nessa condição, nem perito. Isso aí é uma condição que a gente está descobrindo e fazendo e construindo aos poucos. É muito mais positivo você falar, estamos construindo uma ciência. Ela não está pronta, tem nada acabado, está tudo em obras. Isso, e aí eu queria comentar, assim, do meu ponto de vista, tem algumas palavras-chave, assim, do paradireito que para mim são as mais relevantes, pelo menos nesse momento evolutivo, que é o respeito ao livre-arbítrio, a reconciliação, a busca pela reconciliação, e qual era o terceiro que eu ia falar?
a assunção do para-dever, né? Porque a grande chave do para-direito é o para-dever. E como é difícil, muitas vezes, assumir a responsabilidade de tomar as decisões e assumir as consequências, que podem ser, né? Pode ser um erro, pode ser um acerto, mas a gente só vai ter certeza disso posteriormente, né? Então, bom. Porque quando você acerta, você não tem aplausos. Há mais contrafluxo quando você acerta. É curioso, porque se você erra, tem contrafluxo, mas se você acerta, também tem, só que de outro tipo. Então, você vai enfrentando, aos poucos, vai abrindo espaço, né? O seu espaço de manobra, para você poder expressar aquilo que você veio fazer aqui. Então, tudo isso para nós é um exercício ainda bem complexo, né? Mas a gente faz com decisão, com vontade firme e acaba ajudando, não só você, como outras pessoas. Mas o melhor aplauso é se adequar ao fluxo do cosmos. Você, intimamente, você sente, né, que isso aí tá correto, era isso mesmo que era para fazer. E a gente tem ainda o apoio e o reforço da equipe extrafísica, dos nossos amparadores que estão aí torcendo por nós. Professora Malu, vamos encerrando por aqui. A senhora gostaria de se despedir? Sim, eu deixo aqui um abraço caloroso a todos os consins e consciex, ouvintes da RCI, participantes pelo Facebook, enfim, por todas essas plataformas que a gente tem hoje. Isso tudo vai ficar gravado e vai ficar disponível para as pessoas, então a gente fica satisfeito de poder contribuir um pouquinho mais, lecionando para a direitologia. Muito obrigada, professora Malu. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade, seu acolhimento e a sua existência, né? Comemorando seu aniversário aí amanhã, então, na tertúlia para pedagogiologia. Para pedagogiologia. Muito bom. Obrigada. Agradecemos também a presença de todos os nossos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Agradeço a participação de todos e lembro que o Para Direito é para todos. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, Facebook Sempre RCI e no YouTube da Para Direitologia. Até a próxima.